Muitas pessoas estão estudando a Libras há muito tempo e ainda não conseguem ter a segurança de se comunicar com os surdos no dia a dia. Outras pessoas estão começando agora e caíram aqui e falaram assim, gente, como que eu vou fazer para aprender? Já que tem pessoas que demoram tanto, como que eu posso aprender isso de forma mais eficaz e mais rápida? É o seguinte, por que muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, demoram tanto para conseguir aprender a Libras de verdade? É o seguinte, isso aconteceu comigo também. Lá atrás, quando eu comecei a aprender a Libras, fiz cursinhos tradicionais de Libras e depois desses cursinhos aí, mesmo buscando ter contato com surdos, isso não me ajudou de verdade a me comunicar em Libras. Porque tem aspectos linguísticos ali dentro que eu não era capaz de conseguir identificar na época. Simplesmente por causa da forma como me ensinaram a Libras e também por causa da forma como eu fui tentando entender ali intuitivamente, sendo ouvinte. Nós que somos ouvintes, buscamos entender as coisas baseadas na língua portuguesa. E muitos cursinhos de Libras, na verdade a maioria, faz o ensino da Libras baseado no português. Então vai lá no quadro, escreve lá as frases lá em português e aí depois vai dizendo, por exemplo, escreve assim, amanhã eu vou na casa da minha tia. Aí vai lá, né? Um por um. Amanhã eu vou na casa da minha tia. Sinal por sinal, palavra por palavra. Mas a comunicação que os surdos usam no dia a dia não é assim. É uma comunicação diferente, uma comunicação de fato visual. Por exemplo, de novo, devagar. Aqui tem várias partes que não são necessárias. Por exemplo, o que eu sinalizei foi mais ou menos como amanhã, ir, casa, tia. Só isso. Ah, Madison, entendi. Então quer dizer que na Libras tem algumas palavras do português que a gente tira. A Libras não tem preposição, a Libras não tem isso, não tem aquilo. Não é nada disso. Ah, a Libras não conjuga os verbos. Também não é isso. A lógica de conjugação de verbos do português é uma, a lógica de conjugação de verbos na Libras é outra, a lógica de preposições do português é uma, a lógica de preposições na Libras é outra. E quando você entende, quando você capta isso na Libras de fato, você consegue se comunicar sem depender do português. Só que muitas pessoas vão lá, escrevendo palavra por palavra, frase por frase, ou às vezes você até encontra algum tipo de vídeo em Libras na internet, só que o vídeo está lá assim, ó. Aí é o contrário, por exemplo. Aí vai e volta o vídeo e mostra. Amanhã eu acho que foi isso que eu falei mesmo, trabalhar o dia inteiro. Muito mesmo, vai ser cansativo pra caramba. E aí vai explicando, sinal por sinal, palavra por palavra. Só que você é ouvinte, e aí o seu cérebro está acostumado com o quê? Com esse universo de sons. E aí o teu cérebro fica lá, focado no português. Por que ele faz assim? Porque foi assim que ele foi estruturado a sua vida inteira para ouvir o português, entender o português. Então você está caminhando na rua, está dentro do ônibus, a pessoa está lá perto de você conversando, sem querer tu ouve a conversa do outro. O nosso cérebro de ouvinte foi desenhado, ele foi lapidado para fazer assim. E aí, toda vez que você vê essas instruções muito detalhadas assim em português, o que seu cérebro vai captar? O português e não a Libras. E aí você chega lá para se comunicar com os surdos, teu cérebro vai lembrar do quê? Do português e não da Libras. E outras formas, pessoas vão lá e fazem listas de palavras. Ah, eu já aprendi o sinal de casa, já aprendi o sinal de amor, já aprendi o sinal de igreja, já aprendi o sinal de mãe, de pai, de avô, de tio, de primo, de lhama, de rinoceronte. E aí vai aquele tanto de coisa lá. Só que qual que é a real? A real é que na hora que você vai se comunicar com surdos, essa lista de coisas que você colocou ali em português não serve para nada. Por quê? Porque você precisa saber a Libra, saber como o surdo sinaliza para você se comunicar com ele. E essa lista ali, se vier alguma coisa na sua mente, vai ser um tanto de palavra, porque você ficou olhando para o português e não para Libras. E além disso, se você quer escrever os sinais assim, escreve em Libras, usa a escrita da língua de sinais, Sign Writing. Aqui abaixo deve ter o link do meu site, entra lá. Lá você vai ver e entender melhor o que é isso de escrita da língua de sinais. E algumas pessoas vão lá e escrevem a palavra casa e vão escrever na frente assim. Às vezes até o cursinho de Libras mesmo ensina a fazer isso. Casa. O sinal é assim, né? Aí você vai escrever lá. 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas se tocam uma na ponta da outra perpendicularmente. Ou seja, 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, se tocam na ponta dos dedos, na diagonal ou perpendicularmente. Ok.
Aí você escreveu aquele tanto de coisa ali. Depois você chega em casa, vai com aquela listinha ali e vai tentando. 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, se tocam na ponta uma da outra. Sim, sim, sim. E aí? Será que está certo? Será que não está? E como você vai lendo, relendo aquele ali em português, tu vai decorar o português e não a Libras. Tu chega na frente do surdo e não consegue se lembrar dos sinais. Você só vai ficar lembrando das palavras no português que você tanto ficou enfatizando ali na sua cabeça. Só que, além disso, as pessoas vão lá e falam assim, você tem que ter contato com surdos para você se tornar fluente em Libras, porque se você não tiver contato com surdos, você não vai conseguir aprender. Só que isso é um mito. Por quê? Porque se ter contato com surdos fosse suficiente para guiar alguém até a fluência na Libras, todos os familiares de surdos, todos os amigos de surdos e até os colegas de trabalho deles seriam fluentes. Mas, na verdade, a minoria é de fato fluente, a minoria sabe se comunicar com surdos. Então, ter o contato com surdos em si não basta e não adianta quase nada para você aprender a Libras de verdade. Só que qual que é o lance? Você entrou no cursinho, disseram que tu tem que ir lá para ter o contato com surdos, podem ter dito isso na melhor das intenções, mas a real, eles não sabem te ensinar ou não encontraram uma forma de te ensinar a Libras da maneira realmente como os surdos se comunicam no dia a dia. Então tu vai lá, aprende coisas isoladas, vai lá tentar encontrar os surdos, chega lá e passa vergonha, fica inseguro, fica com medo, fica constrangido ali na frente do surdo, se sente até triste e chateado por você não conseguir se comunicar com os surdos. E no final das contas, você acha que a culpa é sua, mas ela não é. É da forma como você vem estudando a Libras até então. Os nossos alunos, por exemplo, eles estudam totalmente pela internet com a segurança de estarem aprendendo da forma correta, porque lá tem checklist, lá tem as orientações passo a passo, tem toda a dinâmica de como estudar diretamente em casa, mas ter a segurança de que vai se tornar de fato fluente em Libras e, mesmo eles não tendo contato com os surdos no dia a dia, muitos deles não têm, às vezes o Thiago, por exemplo, morava numa cidade interior, lá em Brejões, na Bahia, e mesmo assim ele vai lá e se torna fluente. Por quê? Por estar estudando com um passo a passo que foi desenvolvido para ele se tornar fluente em Libras sem depender do português na comunicação. Ou seja, tudo isso que vem travando a comunicação em Libras, simplesmente ele não usou coisa que trava. Ele fez exatamente aquilo que é o necessário para se tornar fluente em Libras, seguindo o passo a passo do método fluente em Libras. Só que isso aconteceu não foi só com o Thiago, que não sabia nada de Libras, e mesmo sem ter contato com surdos. Aconteceu com trocentos outros alunos também, com a Andresa, com a Rosenilda, com a Marlene, com a Soraya, com a Mariana, e com tantos outros alunos de tantos cantos diferentes do Brasil, estudando totalmente pela internet, sem depender do português. Claro, eu tô lá, eu vou lá e oriento. Nessa aula você vai fazer tal coisa, você tem que observar isso, vai fazer aquilo. Observe esse aspecto, esse outro aspecto aqui. E à medida em que a pessoa vai avançando, ela vai evoluindo na Libras até, de fato, se tornar fluente em Libras.